Boa noite, aqui é Rosana Vardil, na alegria de estarmos aqui presentes, compartilhando as verdades do Evangelho de Jesus, compartilhando a doutrina espírita que abraçamos no nosso planejamento reencarnatório. Paz em nossos corações, em nossas famílias, para que esses momentos de reflexão que Deus está nos convidando possam realmente fazer com que possamos escutar o que Deus tem para nos dizer. Por isso que quando Moisés é chamado para receber os 10 mandamentos, a gente diz que o primeiro mandamento ele está assim subliminarmente expresso da seguinte forma. A primeira coisa que fala é: ouve, ó Israel. Então Deus nos convida a ouvi-lo, não é verdade? Muito bem, queridos. O que foi nos pedido é para trabalharmos o tema Os Bons Espíritas, que está no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ao ler o item 4, a gente observa que bons espíritas também pode ser entendido como verdadeiros espíritas, sinceros espíritas. E, obviamente, que podemos também inferir da própria leitura que são os verdadeiros cristãos, os sinceros cristãos. No nosso caso, de uma casa espírita, vamos então colocar a colocação, né? Vamos fazer a colocação de espíritas, mas pode ser também os evangélicos, os católicos, os budistas, os hinduístas, né? Os verdadeiros, os sinceros seguidores de alguma filosofia, de alguma religião, e que são colocados esses adjetivos quando nos empenhamos em colocar em prática o conhecimento. Então, todas as vezes que nós estivermos nos empenhando, nos esforçando para colocarmos em prática qualquer coisa, nós então vamos entender que estamos sendo os verdadeiros, sinceros, bons, mesmo que os resultados, eles vão sendo atingidos gradativamente. Não é isso? Então, o item 4, né, do Evangelho, os bons espíritas, começa afirmando que o espiritismo, para sermos considerados bons espíritas, que quem segue o espiritismo leva aos resultados apresentados no item anterior. O item anterior trata do homem de bem. Então, no Evangelho, no item 3, apresenta uma série de características, de perfis, de comportamentos que caracterizam o homem de bem. Então, falar bons espíritas é a mesma coisa que dizer o que estamos fazendo para caminharmos, trilharmos esse percurso da bondade, não é verdade? Então, isso vale então para que a gente possa apresentar aqui esse perfil do homem de bem. E ele ainda fala que para a gente poder começar a empenhar nessa caminhada, que o bom espírito é aquele que, ao ouvir, por isso que eu falo, ouve, ó Israel, é um apelo à nossa escuta, não é verdade? Então, o bom espírito é aquele que, ao ouvir os princípios da doutrina espírita, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, é tocado nas fibras do coração. E aí se esforça por sua transformação moral. Então, é uma dica, né? Nós precisamos nos deixar ser tocados nas fibras do nosso coração. Porque uma das bem-aventuranças, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, é: bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Olha que coisa linda. Se a gente fosse fazer uma pesquisa, um estudo, um bate-papo,
sobre os 5 sentidos e o Evangelho e os ensinamentos de Jesus. A gente poderíamos tecer, né, um bom papo, porque aqui é ver Deus, ouve, ó Israel, e assim nós teríamos vários outros exemplos para colocar os nossos sentidos a serviço dessa nossa transformação moral. Então vamos lá. O bom espírita, o verdadeiro espírita, o sincero espírita, o cristão verdadeiro é aquele então que, tocado nas fibras da coração, se esforça por sua transformação moral. Bom, se é para se esforçar por uma transformação, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3, né, no item anterior, ele apresenta como é que se diz? Um mapazinho, um guia, né, uma orientação, para que a gente possa ir caminhando. E ele até encerra esse item 3 falando assim, olha, eu falei muita coisa, tem muitas outras coisas para serem ditas, muitos outros perfis. Mas aquele que se empenhar em começar a experienciar um desses perfis, oba, já está no caminho. Não é consolador isso? Muito consolador, né? Então vamos lá. O primeiro perfil que ele apresenta é que o verdadeiro espírita, ou homem de bem, é aquele que cumpre a lei de amor, de justiça, amor e caridade. Pronto. Podíamos encerrar essa nossa fala aqui agora. Cumprir a lei de justiça, amor e caridade. A gente pode ir ao Livro dos Espíritos, na pergunta 886, onde é definido o que vem a ser a lei de justiça, amor e caridade, que é qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então é benevolência para com todos, o Espírito da Verdade responde, né? Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, imagina, benévolos, sermos benévolos, benevolo, eu quero bem com todas as pessoas. Indulgência para com as imperfeições dos outros, na medida que eu também reconheço as minhas imperfeições. E perdão das ofensas, tanto dos outros, quiçá as nossas também. Então esse, né, começa o homem de bem falando sobre o cumprimento dessa lei de justiça, amor e caridade. Logo em seguida, é-nos apresentado uma reflexão sobre a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o perfil do homem de bem. Sabe que nada acontece sem a permissão de Deus. E a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: o que é Deus? E o Espírito da Verdade responde: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Isso gera uma acalmia, deveria gerar uma acalmia em nossos corações, porque Deus sabe de tudo, a tudo governa, onipresente, onisciente, onipresente e todos os outros atributos de Deus. E sabendo disso, o homem de bem, o bom espírita, o cristão verdadeiro, tem uma fé que se fortalece a cada dia. Fé, fortalecimento da fé. E nós então vamos buscar a bibliografia espírita, né? A fonte espírita. Então nós buscamos o livro O Consolador. Na pergunta 354, poder-se-á definir o que é ter fé? E inicia-se a resposta assim: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Depois, no segundo parágrafo, conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Olha, gente, que bênção.
afirmar eu sei. Então, continuemos o perfil do homem de bem. Procura entender as razões de Deus em nos enviar as provas, as expiações, as circunstâncias e as aceita sem murmurar. Ah, minha Nossa Senhora, o dia que a gente conseguir não murmurar diante de todas as circunstâncias que nos chegam, eu vou te confessar, nós podemos nos chamar bons espíritas, sem murmúrio, sem reclamação. E aí continua o perfil. Programa e executa todas as suas ações sem esperar nada em troca. Olha aqui, isso é um desafio, viu? E nós percebemos que a gente tem também, paralelo a isso, no hinduísmo, nos Sutras de Patanjali, referência, um estudo aprofundado sobre desapegarmos dos frutos das nossas ações, qualquer que seja, nessa vida ou ao desencarnarmos. Desapegar, fazer pelo simples ato de doar o nosso talento. E sendo assim, continuando o perfil, empenha-se em servir muito mais do que ser servido. E Jesus já nos disse que ele veio para servir, né? Coisa maravilhosa. O bom espírita, o cristão verdadeiro, reconhece-se como espírito. E, portanto, gente, olha só, nós vamos trabalhando a transitoriedade de tudo que tem nesse mundo. Trabalhando transitoriedade do corpo físico, transitoriedade dos laços familiares, transitoriedade das profissões, transitoriedade dos bens materiais, transitoriedade de tudo, pois nós nos reconhecemos como espíritos. Paremos para pensar em tudo isso. E continua, né, apresentando o perfil do bom espírita, do homem de bem, e ele vai sempre fazendo alusão à pergunta 886, que é a benevolência, que é o verdadeiro sentido da caridade, que é a benevolência, a indulgência e o perdão. Resumidamente é isso. E esse perfil, se a gente pudesse, não, a gente pode, ao buscarmos a Bíblia, no Antigo Testamento, em Gênesis, capítulo 37 a 50, nós vamos encontrar a história de José do Egito, que desde o início do seu nascimento até o desfecho, né, da sua vida aqui na Terra, ele é um dos exemplos mais assim contundentes e comoventes deste aceitar as razões de Deus em nossa vida. José do Egito, eu convido vocês a fazerem a leitura da história dele. Ele passa por todas as vicissitudes, ele passa por circunstâncias que vão caminhando, né? Ele é vendido. Eu não vou contar a história, né? A história é maravilhosa, mas ele termina, ele sai, né? Ele vai para o Egito, ele é vendido pelos irmãos e ele então vai para a prisão, desvenda sonhos, depois desvenda sonhos do faraó. Ele vai passar, a vida dele toda vai sendo marcada, gente, por circunstâncias de sofrimento, de abandono, de dor, de ameaças de morte e pelos irmãos, né? Porque José era filho de Jacó, que depois se chama Israel. Enfim, no finalzinho lá, gente, da história, que ela é maravilhosa. No finalzinho, que é o convite, a gente chama assim, a cereja do bolo, que eu gostaria que vocês, se possível, pudessem aguçar esse sabor do saber, depois que ele passa por tudo, caluniado, vilipendiado, enfim, toda sorte de sofrimento,
e que ele reencontra os irmãos que fizeram tudo aquilo com ele, ele então, encerrando essa nossa fala, né, nesses pequenos minutos, ele vira os irmãos achando que José do Egito, que José do Egito se torna o segundo abaixo do faraó, os irmãos achando que ele ia vingar, né, por tudo que eles fizeram. José do Egito, no capítulo 45, versículo 8, ele fala assim para os irmãos ali agachados, esperando, né, o castigo. José fala assim: assim, não fostes vós que me enviastes para cá, não fostes vós os responsáveis, os causadores de toda a minha vida de dor, de toda a minha vida, de todo o caminho que eu precisei traçar. Mas quem me enviou para cá foi Deus, para que se pudesse cumprir tudo aquilo que a mim estava determinado. Levantai-vos, e aí continua, né, a sequência da história de José com os irmãos. Por isso, acreditemos que se Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, tudo o que nos chega, tudo o que nos acontece, o vírus, a doença, a separação, bem como também todos os fenômenos de sucesso, de felicidade, que nós, no olhar humano, costumamos dividir, é Deus que a todos vela e que encaminha tudo aquilo para ir de encontro à nossa necessidade de ascensão espiritual. Então, encerrando, bons espíritas, possamos nós nos empenharmos nessa busca, nessa caminhada. Paz em nossos corações. Muito obrigada. Agradecemos a espiritualidade, o apoio, a presença em todos esses momentos. Abraço fraterno, fiquemos com Deus. Que assim seja.